Estou aqui mais uma vez para resolver agora com você 3 questões de genética que sempre aparecem no Enem. Quem sou eu para te ensinar isso? Sou Lucas, professor de Biologia da mentoria, mestre em Biologia pela UFRN e estou aqui para te guiar nessa facilitação de um conteúdo que sempre é um calo para a cabeça de todo aluno que está se preparando para o Enem. Isso aqui que você está vendo atrás é uma lista exclusiva aqui da mentoria, que é chamada de lista VPVD. O que é isso, professor? Lista vale a pena ver de novo. Por quê? Nós fazemos um trabalho bem minucioso com relação às métricas dos acertos em questões dos nossos simulados. Então a gente vai classificar essas questões como fáceis, médias, difíceis, e a gente vai trazer isso dentro de uma lista no período revisional para os nossos alunos com todas essas informações, para que eles saibam quais são as questões que eles não podem perder dentro desse estudo de revisão próximo ao Enem e quais são aquelas questões que não vão ter um impacto tão grande na TRI, porque são questões ali mais difíceis, mas se você está se preparando para cursos altamente concorridos, pode ser aquela questão que dá a cereja do bolo na tua resolução e a cereja do bolo na tua TRI para você disparar essa nota lá para cima. Então eu vou aqui mostrar 3 questões que vão estar dentro do modelo que o Enem sempre costuma cobrar e eu vou te dar algumas ferramentas para você conseguir resolver questões nesse molde. São modelos repetitivos que o Enem sempre cobra. E esse vídeo ele vai te ajudar se você está começando a sua caminhada com genética, se você já é intermediário, você conhece os conceitos, mas ainda fica travado na hora, né, de resolver uma questão, acaba no simulado esquecendo como resolve e aí perde uma questão de genética. E também para você que é aí avançado, não erra a questão de genética, você precisa lembrar. Então vai pegar essas 3 questões e tem que gabaritar. Se não está gabaritando é porque você precisa de algumas ferramentas que eu vou te entregar. Então não importa em que nível você esteja, esse vídeo é para você. Sem mais delongas, vem comigo aqui. Eu quero resolver 3 questões da nossa lista aqui com vocês. Eu já deixei marcadinho aqui para a gente não se perder. Vou resolver a questão número 1, a questão número 6 e a questão número 7. Tranquilo? Então vamos lá. Questão número 1. Ele vai trazer aqui um contexto gênico para a gente, vai fornecer as informações e com base nessas informações ele vai fazer uma pergunta muito direta e que sempre aparece nas provas do Enem e dos simulados que a gente usa para estudar. Qual é a pergunta? Ele quer saber probabilisticamente a chance de algo ocorrer. Então vê só, isso daqui é um padrão muito comum em provas do Enem e de vestibulares afins de trabalhar o conceito de genética mendeliana. E antes de eu te fornecer aqui de lei e resolver essa questão com você, eu quero já te apresentar um método que a gente utiliza aqui na mentoria para tanto estudar quanto para resolver todo e qualquer tipo de questões. Nós sempre resolvemos as nossas questões baseados no método IRA, certo? Então o que é esse método IRA, professor? Vou te apresentar agora em primeira mão. O método IRA consiste em 3 passos específicos para você resolver uma questão. Primeiro você identifica, depois você referencia e depois você aplica. Então olha só, eu identifico, eu referencio e depois eu aplico. A parte da identificação é que eu consiga apreender do texto ou do comando palavras-chave que me direcionam para o conteúdo que aquela questão explora. A partir do momento que eu identifico do que aquela questão trata, eu vou buscar as minhas referências específicas para resolver aquela questão. Aí entra o ponto, será que eu sei do assunto ou não? Se você tem as referências, você vai acessá-las e você vai conseguir resolver a questão. Se você não tem, você precisa assistir a aula para pegar os códigos, consolidar eles e aí então você conseguir aplicar. Então depois de identificar e buscar as referências que você possui com relação a este conteúdo, você pode ir diretamente para a questão e aplicar, que com certeza você vai encontrar a resposta correta, tranquilo? Então, vem comigo aqui aplicar esse passo a passo para resolver essa primeira questão da nossa lista aqui. A cor da pelagem em certa espécie de roedor é condicionada por um par de alelos autossômicos. Olha só, gente, a primeira dica que eu posso te dar, a primeira dica do prof aqui para a resolução de uma questão de genética é a seguinte. Tudo que o texto for lhe fornecendo, tome nota. Anote em algum lugar para que você possa acessar essas informações de forma progressiva.
É muito comum que a grande dificuldade dos alunos com genética mendeliana, com questões nesse padrão, é que eles têm dificuldade de lembrar das informações que o texto deu ou de organizá-las para saber o que é necessário para resolver aquela questão. Então, olha só, a primeira dica é organizar as informações do texto. Então já guarda isso aonde? No teu coração, porque quem guarda no coração não esquece. Tranquilo? Vem comigo. O fenótipo pelos pretos é determinado por um alelo dominante e o fenótipo pelos brancos é determinado por dois alelos recessivos. Então veja só. Em primeiro lugar, ele te forneceu a primeira informação, um par de alelos autossômicos. Isso já me dá a informação de que essa característica não está associada aos cromossomos sexuais, nem ao X, nem ao Y. Perfeito. Está associada a algum dos outros 22 pares que são pares autossômicos. Ele está dizendo para mim que existem dois fenótipos, ou seja, o que é fenótipo e genótipo? Aqui eu já estou fornecendo algo a mais. Eu vou te fornecer uma parte da minha aula, certo? Que é a aula de conceitos inesquecíveis. Todos os conceitos que você precisa lembrar sobre biologia na parte de genética dentro dessa aula. E um desses conceitos é exatamente a diferença que existe entre genótipo e fenótipo. Tranquilo? O fenótipo é a característica observável. Tranquilo? Enquanto o genótipo é a configuração gênica daquele indivíduo. Então eu tenho a configuração gênica e aquilo que ela expressa. Então a determinação dos meus alelos expressa características que eu consigo observar. Então basicamente genótipo e fenótipo significam isso de uma forma bem simples. Dois conceitos que eu te entreguei aqui para você nunca mais esquecer, beleza? Então vamos lá continuar a leitura. Ele está dizendo para mim que fenótipos pelos pretos e pelos brancos são condicionados por duas configurações gênicas distintas. Então eu vou aqui minimizar um pouquinho essa parte aqui para me dar um pouco mais de espaço para resolver essa questão com vocês. Vou deixar aqui em cima. Então ele está me dizendo o seguinte, ó, características. Então olha só, fenótipos que estão sendo expressos são pelos pretos, certo? E vou colocar aqui em verde pelos brancos. Tranquilo? Ele está dizendo para você uma informação importantíssima, que o fenótipo pelos pretos é determinado por um alelo dominante, enquanto o fenótipo pelos brancos é determinado por dois alelos recessivos. O que é que ele está te fornecendo com essa informação? Que para ter os pelos pretos, basta ter apenas um alelo dominante. Este indivíduo já vai expressar a característica. O recessivo é aquele alelo que ele necessita de uma dose dupla. Se ele aparecer sozinho, ele é obscurecido pelo alelo dominante. Tranquilo? Então, para ter pelos brancos, esse indivíduo precisa dos dois representantes alélicos. Ele precisa ser azinho, azinho. Tranquilo até aqui? Eu não te entreguei nada que não esteja descrito nessas primeiras linhas do seu enunciado. Toda a informação que você precisa está aí, ok? Portanto, ocorre em homozigose, exatamente, dois alelos recessivos. Suponha que um macho homozigoto dominante tenha sido cruzado com uma fêmea heterozigota para tais alelos. Aí entra dois conceitos que você precisa ter também. Eu preciso saber o que é um indivíduo homozigoto e eu preciso saber o que é um indivíduo heterozigoto. Um indivíduo homozigoto é o que tem os dois alelos iguais. Ou ele é azão, ou ele é azinho. O heterozigoto, ele tem dois alelos distintos. Ele é azão e azinho. Tranquilo? Então a questão está nos fornecendo que o cruzamento que foi estabelecido aqui entre os ratinhos aí, né, é o quê? Um indivíduo homozigoto dominante, então ele é azão, certo? O macho. Enquanto a fêmea, ela é o quê? Heterozigota, então ela é azão, azinho. Pegou até aí, ó? Mais uma informação que o texto te deu. Não estou fornecendo nada de novo aqui, veja só. Então, olha só. Eles estão gerando um filhote. Então, a questão está nos dizendo que eles estão gerando um filhote. A probabilidade de ele ser
heterozigoto, independentemente do sexo biológico, será D. Quando ele fala independentemente do sexo biológico, ele está tirando a necessidade de você ter que multiplicar por 1 sobre 2 no final, 1 meio, né? Por quê? Porque se você precisa saber se é macho ou é fêmea, aí você vai multiplicar por meio, que é a probabilidade de 50% de ser macho ou de ser fêmea. Nesse caso, a gente não vai usar, porque ele está dizendo que não depende do sexo biológico. Ele quer saber só qual a probabilidade de ter um roedor filhote que seja heterozigoto. Então vem comigo. Desse cruzamento aqui, o que é que vai acontecer? A gente pode trazer o quadrado de Punnett. Para você que é mais iniciante com o assunto de genética, você vai colocar aqui, ó, os gametas que serão formados pelo homem e pela mulher. Então, o macho vai estar aqui, ó, formando gametas apenas asão, e a mulher vai estar formando gametas apenas asão e apenas azinho, certo? Então, quando a gente faz esses cruzamentos aleatórios, ó, temos a probabilidade de sair asão com asão, a probabilidade de novo de sair asão com asão, ou a probabilidade de sair asão com azinho. Então, perceba que eu tenho 2 chances em 4 de sair um indivíduo igual ao pai, ou 2 chances em 4 de sair um indivíduo com o genótipo da mãe, certo? Se a gente simplificar, isso aqui é 1 meio, concorda? Então, eu tenho 50% de chance de ter um indivíduo com o genótipo da mãe, que é heterozigoto, que é exatamente a minha pergunta. É por isso que a resposta dessa questão ela é letra C. Demora para resolver uma questão como essa? Não. Todo o trabalho aqui que a gente teve foi de buscar as informações certas do texto para encadeá-las na sequência correta, para a gente não se perder na hora da resolução. Essa é uma questão nível fácil, que você só precisaria cruzar esse indivíduo asão-asão com a fêmea asão-azinho e entender aquele cruzamento. Se você já é mais avançado, com certeza você já conseguiria ver que o pai só pode doar asão e a mãe pode doar um asão ou pode doar um azinho. Então, metade dos filhos vai nascer com essa conformação e metade dos filhos vai nascer com essa conformação, certo? Independentemente do sexo. Por isso a gente fica aí com 50%. Tranquilo? Deu para pegar? Então, isso aqui, ó, um nível de entrega muito alto, porque eu dei uma aula de genética aqui para você. Mas o foco é a gente resolver aquelas 3 questões que tem o mesmo modelinho do Enem. Então, vamos correr aqui para a gente conseguir chegar na 6 e na 7. Olha só, essa questão 6 é muito interessante para a gente resolver. Por quê, prof? Porque esse modelinho de questão costuma, sim, aparecer nas nossas provas do Enem e nas provas de vestibular. E aqui eu quero deixar uma visão muito importante para você com relação a questões que trazem heredogramas. Travou aqui. Heredogramas, que são essas genealogias, essas árvores genealógicas. Muito provavelmente a gente tem 2 vieses para esse tipo de questão. Olha só, estou te fornecendo estratégia para tu já ficar ligado nessa sequência. Ou a questão te dá, ela entrega, olha só, ela entrega o padrão e pede probabilidade ou montagem. Como assim, professor? Ou a questão ela está te entregando o padrão de herança, ela já fala qual é essa herança, e ela te pede a probabilidade ou ela te pede a montagem de um heredograma. Recentemente, estou gravando esse vídeo aqui, recentemente a gente teve no Enem uma questão exatamente assim. Ela te entregou a herança e pediu para você montar um heredograma e marcar a alternativa que tinha o heredograma correto, certo? Esse é um viés de aplicação dessa questão. O outro viés de aplicação dessa questão é, ele te entrega o heredograma, certo? E vai pedir o quê, professor? Ele vai pedir o padrão de herança. Certo? Então, são 2 vieses. Ou ele te entrega já esse padrão e te pede para calcular alguma probabilidade, ou para você montar o heredograma para ele, marcar o heredograma correto, ou ele já vai te entregar o heredograma prontinho e vai te perguntar qual é o padrão de herança que está representado aí neste heredograma, certo? Então, a gente vai ver
dois tipos de questões que trabalham exatamente dessa forma. Nessa primeira questão, ele está te entregando o heredograma já pronto, ele está te fornecendo qual é o padrão de herança e ele vai te pedir uma probabilidade, certo? Uma análise específica com base nisso. Porque percebam, ele vai dizer o seguinte: o heredograma registra a distribuição familiar da fenilcetonúria, uma desordem bioquímica, em 4 gerações de uma família. 4 gerações de uma família. Então ele já estruturou para você aí. E lá no comando ele vai dizer, ó, sendo a fenilcetonúria uma doença genética autossômica recessiva, pode-se afirmar que. Então aqui está o padrão da herança, certo? Então aqui está o padrão de herança dessa condição gênica. Qual é o padrão? É uma doença autossômica recessiva. O que isso significa, professor? Significa que essa doença está correlacionada com os cromossomos que não são os cromossomos sexuais. Então isso aqui não tem influência no cromossomo X nem no Y, certo? E é recessiva. Então ele está dizendo para você que quem apresenta a condição da doença é o quê? Azinho, azinho, beleza? Então, essa pessoa que carrega a doença, ela é azinho, azinho. Ela precisa de 2 alelos para expressar o quadro da doença. Então, com isso, você já consegue ver o quê? Todo mundo que está pintadinho aqui, ó, é o quê? Afetado. Todo mundo que está branco é normal. Então, nesse caso, Maria é azinho, azinho. Tom é azinho, azinho. Vilma é azinho, azinho. E essa menina aqui, filha do casal Ana e Miguel, é azinho, azinho. Tranquilo? Então a gente consegue visualizar exatamente esse padrão. E você vai ver que essa questão ela é muito simples porque a gente já entendeu a questão. Olha só, pode-se afirmar que, letra A, todas as pessoas afetadas pela fenilcetonúria são homozigotas. O que é ser homozigoto? É ter os 2 alelos iguais. Então, todo mundo que tem fenilcetonúria tem os 2 alelos recessivos, azinho e azinho. Então, essa alternativa ela está verdadeira. Tu pega uma questão como essa, tu fica logo nervoso porque tá muito fácil, tá muito na cara e ainda tá na letra A. Aí você já fica, não pode ser, não é possível. Mas é claro que pode, não tem nenhum contrato dizendo que a questão não pode ser fácil, que a resposta não pode estar na cara, nem que a resposta não pode ser letra A. Tá? Então você pode ir sim, vai lá, marca e sai para dar um beijo e um abraço em mamãe e dizer o quê? Mamãe, eu não zerei, tá certo? Então essa é a hashtag mais famosa aqui da A Mentoria, mamãe, eu não zerei. Por quê? Porque eu tô ligado no procedimento de resolver uma questão de genética. Eu vou te mostrar por que não das outras alternativas, certo? Olha só, letra B, Sandra e Miguel apresentam com 100% de certeza o mesmo genótipo. Sandra, esta moça aqui, e Miguel, com 100% de certeza, apresentam o mesmo genótipo. Eu não tenho 100% de certeza para ninguém aqui, tá certo? E muito menos para esses 2 indivíduos que vêm de fora da família. Eu não sei qual é o histórico dos genótipos dos pais desses queridos. Então como é que eu vou ter 100% de certeza? Tá? Não dá para afirmar. Letra C. Os genótipos de João e Maria são respectivamente azão, azão e azão, azinho. João e Maria têm um aqui azão, azinho e Maria com certeza é azinho, azinho porque ela está afetada e a gente sabe que a questão forneceu que é uma doença recessiva, certo? Por que eu botei João como azão, azinho? Porque esses indivíduos aqui, ó, Vilma e Tom, são filhos deles, concordam? E eles têm azinho e azinho. Com certeza um azinho veio da mãe. Ela só vai doar um alelo para os filhos. E o outro azinho veio de quem? Para eles serem doentes. Com certeza tem que ter vindo do seu pai. Então eu consigo bater o martelo e dizer que João com certeza tem um azinho também do seu genótipo, senão ele não teria gametas para fazer isso, né? Doar esses gametas esses alelos para os seus filhos, tá? Então João não é azão, azão e Maria também não é azão, azinho. Letra D. A probabilidade de Ana e Miguel terem filhos afetados é de 50%. Ana, né, ela tem a probabilidade de ter um filho afetado, porque ela já teve uma filha afetada aqui. Então, ela tem o azinho. Miguel, da mesma forma. Então, consequentemente, eles são azão-azinho, porque eles não expressam a doença, concorda? Então, eles têm o genótipo dominante, mas carregam um alelo recessivo ali, que pode ser passado. Afinal, foi passado para essa filha aqui.
Quando a gente cruza um indivíduo azão-azinho com um indivíduo azão-azinho, a gente tem uma probabilidade mendeliana conhecida, onde aqui vai dar 1/4 de ser azão-azão, 2/4 de ser azão-azinho e 1/4 de ser azinho-azinho. Então, a probabilidade de nascer filhos afetados de Ana e Miguel é 1/4. Isso é 25%, tá certo? Então, aqui está incorreto. E letra E, o gene associado ao defeito metabólico está situado no cromossomo X. Não está, porque a própria questão diz que é uma herança autossômica, não é uma herança sexual. Então, nada de cromossomos sexuais aqui participando da jogada. Sobra somente a nossa querida e amada letra A, tá certo? Espero que tenha ficado claro para você e essa visão do tipo de questão, o que ela entrega e o que ela pode cobrar, certo? Então, olha só. Vamos agora para a questão 7 para você ver a outra possibilidade de cobrança. Olha só. Nessa questão número 7, o que é que acontece aqui com essa questão, certo, gente? Nessa questão, a gente consegue visualizar o seguinte. Nós conseguimos ver o inverso. A questão vai te fornecer as informações e vai te perguntar qual é o padrão. Olha só que interessante. Na outra, ela te deu o heredograma, ela te deu o padrão e te pediu informações. Agora, ela te entregou informações e vai pedir para você qual é o padrão de herança. Ela também vai necessitar que a gente construa um heredograma para entender como é que isso aqui está acontecendo. Então, vem comigo. Acompanha passo a passo. Identificação, referências, aplicação. Vamos lá. A figura apresenta a radiografia da mão de uma menina portadora da polidactilia. Ela tem 6 dedos, certo? Então, veja que ela tem um 6º dedinho aqui, tá? Então, nós temos aí um membro a mais. Um membro não, né? Uma falange a mais ali na mão desse indivíduo. Uma anomalia genética que consiste na alteração quantitativa anormal dos dedos das mãos, quirodáctilos, ou dos pés, pododáctilos. A pessoa pode apresentar ou 6 dedos na mão ou 6 dedos nos pés. Tranquilo? Na família dessa menina, seu pai e seus avós são portadores da mesma característica. Aqui a gente pode ter uma confusãozinha, eu quero já desmistificar isso. Em algumas questões a gente vai ter afetado como afetado, que tem a doença, e portador como aquele que carrega a doença, mas não expressa. No contexto dessa questão, ele está dizendo que a menina é portadora e está mostrando uma imagem da mão dela. Então, para essa questão ser portador, é apresentar a característica, tá? Isso aqui é uma informação muito importante para você resolver. Senão você vai ficar questionando a questão aqui, dizendo que ela está errada, que isso, que aquilo outro, mas na verdade dá para resolver sim, tranquilamente. Então, se ele está dizendo que seu pai e seus avós paternos são portadores da mesma característica, quer dizer que o pai dela e os avós, né, os pais do pai dela, têm 6 dedos. Então, vem comigo, vamos construir aqui, ó. Essa menina está aqui, sempre bolinhas, tá certo? As meninas. Ela é pintadinha porque ela é afetada pela característica. Então, ela é filha de uma mãe e de um pai. Esse pai também apresentava 6 dedos e a questão nos forneceu o seguinte: os seus avós paternos, certo? Tanto o pai do pai quanto a mãe do pai também apresentavam essa característica, certo? Então eles eram afetados. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Mas não sua tia e seu tio, únicos irmãos de seu pai. Então, este casal tem mais 2 filhos. Tem um irmão e tem uma irmã. São os irmãos de seu pai. Eles não são afetados, certo? A mãe e o único irmão dessa menina não apresentam essa característica. Então, esta menina portadora dos 6 dedos ainda tem um irmão, certo? E nem o irmão nem a mãe apresentam essa característica. Então, com tudo que a questão me forneceu, eu montei o meu heredogramazinho. Com calma, sem pressa, para não errar, para não esquecer de nenhuma informação. Tranquilo? E aí a gente vai para o comando da questão. O tipo de herança dessa característica e a probabilidade de que os pais da menina tenham um terceiro filho do sexo biológico masculino e com polidactilia são.
Primeiro eu tenho que pensar aqui no seguinte: qual é o padrão desta herança? Olha só, eu vou te dar uma dica muito importante para você resolver toda e qualquer questão de genética. Primeira dica de observação: você vai fazer uma contagem numérica de machos e fêmeas afetados, para você saber se tem influência do sexo ou não. Se mais mulheres acabam sendo afetadas, se mais homens acabam sendo afetados. Se a gente olhar para esse heredograma que foi construído, nós temos aqui, ó, um homem afetado, dois homens afetados, uma mulher afetada, duas mulheres afetadas. Então a gente tem aqui 2 e 2. Então, provavelmente, essa herança não é ligada ao sexo. Olha só como eu já consegui caminhar na minha resolução. Se ela não é ligada ao sexo, eu já corto a letra A e a letra B. Quando a gente vê um heredograma com 5 mulheres afetadas e 2 homens, 5 homens e uma mulher, ou só homens, ou só mulheres afetadas, a gente já vai entender que muito provavelmente essa característica está associada ao cromossomo X ou ao cromossomo Y. Por quê? Porque a gente está vendo uma influência do sexo. Ser mulher ou ser homem parece ter uma propensão maior a expressar essa característica, essa doença. Não é o caso aqui. Tanto homens quanto mulheres estão sendo afetadas na mesma intensidade. Então, neste sentido, é uma herança autossômica. Beleza? Quer dizer que está correlacionada, como a gente já conversou nas questões anteriores, a cromossomos autossômicos, ou seja, qualquer um dos outros 22 pares que não é o par dos cromossomos sexuais. Segunda observação. A segunda observação é se eu vejo pulo de gerações, certo? Então, olha só, observar, vamos colocar assim, detectar pulo de gerações. Como assim, professor? Você vai ver se essa característica aparece numa geração, some em outra e reaparece depois. Por quê? Vou te entregar mais uma parte conceitual que está dentro das minhas aulas. Quando a gente volta para os experimentos de Mendel, lembra que ele cruzou ervilhas puras que eram amarelas, vou botar aqui AM só para entrar na tua mente, certo? E cruzou ervilhas puras que eram verdes. A primeira geração, que ele chamou geração F1, ele encontrou apenas ervilhas amarelas. Então todo mundo saiu amarelo, certo? Quando ele pegou esses indivíduos da geração F1 e cruzou entre si, então ele pegou esses indivíduos amarelos da primeira geração, certo? Então aqui, ó, todo mundo aqui é amarelo, tá certo? Ele percebeu o quê? Ele percebeu que nesse novo cruzamento saía uma geração F2 que agora apresentava as características todas elas. Então, saíram indivíduos amarelos e saíram indivíduos verdes. Isto quer dizer que a característica some na geração F1, pulou uma geração e reapareceu lá na geração F2. Isso é uma característica de quê, gente? Uma característica de uma condição recessiva. Na presença do alelo dominante, ela some e depois, num cruzamento posterior, ela acaba tendo uma probabilidade mais reduzida de aparecer, mas volta a aparecer. É o parâmetro lá do olho azul. Às vezes o olho azul que a pessoa tem, ela veio sempre dos avós, dos bisavós. Já percebeu isso? Então, é exatamente esse mesmo padrão. Quando a gente olha para este panorama aqui, a gente vai ver que não tem pulo de geração. Toda geração tem alguém afetado. Então, isso provavelmente nos demonstra que essa condição é dominante e não recessiva. Então, aqui o padrão é o contrário. Quem é normal é recessivo. E aí você pega e você já consegue limitar as alternativas. Ó. Se é uma doença autossômica dominante, eu já tiro a letra E. Certo? Por quê? Só C e D tem autossômica dominante. Então, se eu adotei isso, quer dizer que esta mulher normal é azinho, azinho. O seu filho normal é azinho, azinho. Aqui, ó, os seus cunhados também são azinho, azinho. E todos esses indivíduos afetados acabam sendo azão, traço e azão, traço. Quer dizer que eles têm pelo menos um alelo dominante. Quando eu olho para esse pai, eu vou dizer o que, gente? Esse pai tem que ser azão, azinho. Porque se ele não tiver esse azinho aqui, é impossível o seu filho apresentar azinho, azinho. Porque ele vai receber um da mãe e um do pai.
Beleza? Então, neste sentido, eu já descobri o cruzamento que a questão queria que eu avaliasse a probabilidade. Ele quer saber qual a probabilidade desse casal ter um novo filho, um terceiro filho do sexo masculino com a polidactilia, ou seja, que ele carregue a condição dos seus dedos, certo? Então, se ele sair com azão, ele já vai ser afetado. Então, vem comigo aqui, ó. Vou minimizar a explicação aqui da parte de Mendel, certo? Já pega aí essa informação. Isso aqui é a cereja do bolo, certo? Que eu entreguei para você aqui dentro desse vídeo. E a gente vai fazer o cruzamento lá daquele casal. Olha só, azão, azinho com azinho, azinho. Essa mãe só tem um tipo de gameta. É o quê? É azinho, concorda? E o pai pode gerar dois tipos de gametas. Ele pode gerar gametas azão e gametas também azinhos. Então, eu só tenho o quê? A probabilidade do indivíduo sair azão, azinho, ou ele sair azinho, azinho. 50% de um, 50% de outro. Concorda? Então, aqui é 1/2 e 1/2. Agora, o que é que a questão está pedindo? Qual a probabilidade dele ter um filho afetado? Afetado tem que ser o quê? Azão, azinho, certo? Então, é 1/2 dele ser afetado, ou seja, dele ter 6 dedos. E, olha só, 1/2 dele ter 6 dedos e 1/2 dele ser menino ou menina, né? Então, a gente quer masculino. Então, nesse sentido, essa probabilidade condicional, quando eu coloco o i na frase, quer dizer que eu vou ter uma multiplicação. Então, 1/2 vezes 1/2 é igual a 1/4. Isso daqui dá 25% de chance deste casal ter um terceiro filho, certo? Que apresente a polidactilia e seja do sexo masculino. Onde é que está a nossa resposta? Está na letra C, porque na letra D traz que é 50% e essa probabilidade não é verdade. Tranquilo? Uma questãozinha bem boa para a gente trabalhar todo esse panorama que pode ser entregue e pedido, certo? Então ele entregou aí a história dessa família e a característica e perguntou tanto o padrão de herança quanto a probabilidade depois que a gente já descobriu esse padrão de herança. Pega essas duas observações que eu te entreguei aqui. Toda e qualquer questão de heredograma ou de genética mendeliana você consegue revisar e resolver com essas observações, tranquilo? Espero que tenha ficado claro para você. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!